Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre polaridade das moléculas, um assunto importante, né, e corriqueiro em vestibulares, Enem, por aí vai. Então é muito importante nós conhecermos a polaridade das moléculas. Então, pessoal, hoje nós vamos aprender, né, a distinguir as moléculas para saber se elas são polares ou apolares. Tá? Então, a importância é a gente entender esse conceito aí na química. O que significa falar que essa molécula é polar ou apolar? Olha o nome, gente, polaridade. Se a molécula é polar, ela tem polos. Se ela é apolar, ela não tem polos. Então, como é que funciona isso de ter polos? O que significa isso? Nós temos dois tipos de polo, né, positivo e negativo. Então, quando nós temos moléculas polares, olha só o exemplo, ela tem dois centros eletrônicos, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele atrai os elétrons dele para si. Tá certo? Então, vai gerar um polo negativo para o cloro e um polo positivo para o hidrogênio. Tá? Como a gente fala da molécula apolar, a distribuição dos elétrons na ligação química dessa molécula é homogênea. Então, ela não vai ter polo nem positivo e nem negativo. Então, esse é o primeiro aspecto. Se você sabe que a molécula é apolar, ela não tem polos. Se você sabe que a molécula é polar, ela vai ter polos. Tá certo? Isso implica em... Tem alguns fatores importantes, tá? Sobre conhecer essa questão de polaridade ou não das moléculas. A polaridade, pessoal, ela influencia a solubilidade, a força intermolecular, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, se você conhece a polaridade daquela substância, você vai saber qual é a força intermolecular que vai estar acontecendo. Força intermolecular é a forma que as moléculas daquelas substâncias interagem com elas mesmas ou com outras substâncias. A gente saber dessa força intermolecular, a gente consegue saber a questão da solubilidade, né? A questão de como elas vão dissolver ou não. Lembra da história do polar dissolve polar e a polar dissolve a polar, tá? Através também dessa força intermolecular entre as moléculas, nós conseguimos fazer uma relação entre o ponto de fusão e ebulição, né? Pela força intermolecular, nós temos essa diferença aí nas características de fusão e ebulição. Então, qualquer questão relacionada à solubilidade, força intermolecular e ponto de fusão e ebulição, nós precisamos conhecer a polaridade da substância. É fundamental, inclusive, saber a polaridade, tá certo? Então, polar gera polos negativos e positivos. Apolar não tem polo, é uma forma homogênea, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que observar. Tem alguns fatores importantes que a gente precisa ver, tá? Tipo de ligação, diferença de eletronegatividade, geometria molecular, tá certo? E achar o átomo central e por aí vai, tá? A forma que vocês vão encontrar essa polaridade ou não, aí é a forma que vocês acharem melhor, tá certo? Então, ó, nós vamos precisar do tipo de ligação, diferença de eletronegatividade, geometria molecular e camada de valência dos elementos, tá certo? Pessoal, só vamos falar um pouquinho aqui. Nós temos tipo de ligação diferente, né? Ligação iônica e ligação covalente. Quando a gente está falando de ligação iônica, automaticamente, tá? É interação entre cátions e ânions. Eles já têm cargas, né? Cargas positivas e negativas. E aí eles vão ter polos. Então, toda ligação iônica, ela é polar, tá certo? Toda ligação iônica, ela é polar, beleza? Porque é interação entre polo positivo e polo negativo. Então, já tem polo ali existente. Então, toda ligação iônica é polar, tá certo? Quando você tem ligação covalente, você tem que olhar a diferença de eletronegatividade, tá certo? Aí vocês sabem que toda vez que tiver átomos diferentes,
vão ter eletronegatividades diferentes. E aí, como é que a gente olha qual é mais eletronegativo? Porque o outro é só ir lá na tabela periódica, né? Tiver do lado direito, ele é mais eletronegativo daquele que estão do lado esquerdo e também mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Agora, se não tiver, se tiver átomos iguais, lembrem disso, átomos iguais são o tipo de ligação covalente apolar. Isso aí nós já falamos na outra aula, tá bom? Então, só para recapitular, é ligação covalente. Ligações entre átomos diferentes vai gerar polos, né? Então, vai ter eletronegatividade diferente. E aí, os elétrons vão ser atraídos obrigatoriamente para o átomo mais eletronegativo, tá? Obrigatoriamente para o lado mais eletronegativo. E aí vão gerar os polos. Galerinha, só mostrando aqui para vocês, nessa primeira molequinha aqui nós temos o HF. O flúor ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai puxar os elétrons para si, gerando um polo negativo e deixando um polo positivo no hidrogênio, tá certo? Então, se vocês observarem nessa figura, aqui a nuvem, a densidade eletrônica está mais forte do lado do flúor, tá certo? Então, aqui vai gerar polo, gerou polo, moléculas polares. Esse outro exemplo aqui é o NH3. Mesma coisa, tá, pessoal? Vocês estão vendo que está mais vermelhinho aqui onde está o nitrogênio, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai gerar um polo negativo para ele, porque ele vai puxar os elétrons do hidrogênio para si, deixando o hidrogênio deficiente de elétrons, tá certo? Então, só aqui para a gente exemplificar. Então, olha só, gente, vocês vão perguntar aqui, Jaqueline, é fácil porque tá pouquinhos moléculas diatômicas, é mais fácil do que as moléculas que têm mais quantidade de elementos químicos. Então, tem uma forma prática da gente resolver isso. Então, a forma prática é a seguinte. Nós vamos comparar duas moléculas H2O e CO2. Você já sabe como é que a gente faz a distribuição eletrônica aqui para formar as ligações. Então, segundo aqui, nessa molequinha, o hidrogênio fazendo ligação simples com o H e tem dois pares de elétrons no hidrogênio. Nessa outra aqui, ligação dupla para cada oxigênio, e aí não sobrou par de elétrons livres no carbono. Então é importante, fundamental a gente saber a estrutura de Lewis nesse momento, porque através da estrutura de Lewis a gente consegue prever a polaridade da substância. E aqui nós vamos relacionar a polaridade com a geometria para finalizar esse capítulo aí, tá certo? Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o átomo central possui par de elétrons livres? Então olha só, pessoal, nesse primeiro caso aqui da água tem, né? Então a resposta é sim. Toda vez, então, que aparecer par de elétrons livres, moçada, nós temos uma substância polar, certo? Então, nós vamos relacionar a polaridade aqui agora, né, dos elétrons livres aqui do átomo central com a geometria angular e piramidal, que nós sabemos que são dois tipos de geometrias que tem, né, par de elétrons livres no átomo central. Agora, vem cá. Para o CO2 não tem, né, não tem par de elétrons livres no carbono. Então, a resposta é não. A gente segue o outro fluxograma. Então, nós vamos perguntar a seguinte coisa. O número de ligantes é igual ao número de ligações do átomo central? Só tem um detalhe, tá, pessoal? Que as ligações duplas ou triplas, elas vão contar como uma ligação apenas. Então, olha só, pessoal. Nós temos dois ligantes, né? Dois ligantes iguais. Não é isso? E nós temos aqui duas ligações. Então, 2 é igual a 2. Toda vez que o número de ligações que o átomo central estiver realizando for igual ao número de ligantes iguais que ele tem, ele vai ser uma molécula apolar. Apolar. Tá certo? Sempre. Então, toda vez que o número de ligantes iguais forem iguais ao número de ligações do átomo central, sim, tá aqui, nós teremos moléculas apolares, tá certo? Então, nesse outro caso, nós podemos relacionar, né, a polaridade com a geometria trigonal plana, linear ou tetraédrica, tá certo? Bem simples assim, ó. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Esse aqui é o de clorometano, que é a formulinha CH2Cl2.
CH2, Cl2. Então, olha só. Número de ligantes iguais, nós temos só 2, né? Porque são 2 hidrogênios e 2 cloros. E nós temos aqui ele fazendo 4 ligações. Vocês estão vendo aqui 4 nuvens eletrônicas, então é um número diferente, não é? Toda vez que esse número for diferente, nós temos substâncias polares. Tá certo? Essa é uma regrinha prática, mais tranquila de fazer do que conhecer os vetores. Vocês podem fazer essa regrinha para qualquer molécula que vai dar certo, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Para exercitarmos, coloquei essa atividade aqui para vocês responderem, por favor. Vocês vão desenhar as molequinhas, né, as suas fórmulas eletrônicas, quantas nuvens eletrônicas tem ao redor daquele núcleo, coloca lá a geometria molecular e fala qual é a polaridade dessa substância aí, desse segmento aí, tá certo? Então, obrigada, pessoal. Até a próxima.